Olá pessoal, tudo bem? Na aula 1 nós paramos por aqui porque eu tive um problema com a parte aqui instrumental, tá bom? Com a minha mesa digitalizadora aqui, ela deu um probleminha, então mas nós vamos começar daqui de novo. Olha bem, nós estávamos falando da poluição do ar, da atmosfera. Quais são os maiores causadores de poluição atmosfera? Né? O que a gente fala são os veículos motorizados, né, que liberam gases, não só CO2, mas como monóxido de carbono e outros gases também, né? Os incêndios florestais, a maior parte dele, né, produz gases e fuligens com uma quantidade enorme. As poeiras dos desertos também, né, é uma poluição do ar. E a liberação de enxofre, não só de enxofre, de outros gases pelas indústrias, né? O enxofre que nós falamos lá na aula passada, né? Que existe em países do mundo e que tem o diesel com 0% de enxofre, né? No nosso caso, o Brasil, a Petrobras está desenvolvendo processos lá para poder eliminar a maior quantidade de enxofre possível existente no nosso óleo diesel. Quando você vê falar em S10, é porque aquele diesel tem 10%, 10 ppm de enxofre por litro, né? E outros 5 ppm de enxofre por litro lá, né? Então é muito, ainda existe uma certa quantidade, apesar de ser pequena, mas existe uma certa quantidade de enxofre, né? No diesel, né, que a gente fala, no diesel, né, que é o S10, que é o enxofre com 10 ppm que contém 10 miligramas por litro, né, de enxofre. E você tem o S5 também, né, que é aquele que tem 5 miligramas por litro. Muito bem. Quais são as consequências desses gases? Além de ter grande problema respiratório, né, para os seres humanos, para os seres vivos de uma forma geral, eles provocam chuvas ácidas, porque esses gases ficam lá em cima e quando vem a chuva, ele dilui esses gases na água, não é verdade? Dissolve esses gases na água, formando alguns ácidos, que é o ácido nítrico, ácido nitroso, ácido sulfuroso, ácido sulfúrico, né? Os grandes problemas, a maior expressão, são problemas respiratórios mesmo. Estudos mais recentes que crianças sujeitas a elevados índices de poluição atmosférica, né, sofrem com diminuição da capacidade pulmonar e aumento de episódios de doenças respiratórias. É muito comum, né, grande consequência da poluição do ar, né? A gente não fica saudável num lugar poluído, né? Efeito estufa. Também as causas, acúmulo de gás carbônico, ou seja, o CO2 na atmosfera terrestre, faz com que o nosso ambiente aqueça, né? É lógico, não só a causa do efeito estufa, que traz causas e doenças para as pessoas também, mas também ele causa um grande efeito para o aquecimento global, né? E esse aquecimento global, ele está envolvido na saúde de muitos indivíduos, né, sofrendo grandes problemas de doenças. Agora, essas doenças variam desde malária, desnutrição e outros números podem dobrar, né, até 2020. Estudos dizem que crianças em nações em desenvolvimento são as mais vulneráveis por causa da grande queima de combustíveis fósseis, produzindo grande quantidade de CO2. Beleza? Muito importante essas causas específicas desses grandes gases. E o causador principal, né? O causador principal é o gás que a gente chama de CO2, ou seja, o dióxido, né? Nome químico, de carbono, né? Dióxido, ou seja, ele tem 2 oxigênios, né? Beleza? A poluição do ar, né? Vamos ver algumas soluções, né? Diminuir o uso de combustíveis fósseis, a troca, né, pessoal? Biodiesel, etanol, né? Por que o biodiesel? O biodiesel ele vem de óleo
E óleo vem de uma planta. O etanol também vem de uma planta. E essa planta, quando faz a lavoura dela, ela absorve o CO2 do ar, na verdade, para poder fazer a fotossíntese. Então, são combustíveis que a gente chama de biocombustíveis, aqueles combustíveis verdes, né? E que tem, se você substituir, você retira do ar, coloca no ar pouca quantidade, muito menor do que os combustíveis fósseis, que é a gasolina, o diesel e o querosene, né? Instalação de sistemas de controle de emissões de gases na indústria, né? Se a pessoa, uma indústria controlada, controlar a emissão de gás que ela solta para o meio ambiente, também é uma solução. Sempre que possível, usar transporte coletivo ao invés de ônibus, né? Ao invés de carro, né? Transformar por ônibus, trens ou bicicleta, que é muito importante, né? Não desmatar, pelo contrário, plantar mais árvores, né? Porque quanto mais árvore, mais diminui a poluição do ar, porque ela retira o CO2 do ar para executar a fotossíntese. Uso de técnicas limpas e avançadas na agricultura para evitar a emissão de carbono. Construção de prédio com implantação de sistema que visem economizar energia, uso de energia solar para aquecimento ao invés daquelas grandes hidrelétricas, né? Isso é a poluição do ar, soluções. Efeito estufa. Os automóveis devem ser regulados para o quê? Para não eliminar o monóxido de carbono em grande quantidade de CO2, não é verdade? Ampliar a geração de energia através de fontes limpas, eólica que nós estamos, solar que está também, né? É verdade? E renováveis, como hidrelétrica, não as termoelétricas, né, que utilizam combustíveis e eliminam grande quantidade de CO2 para o ar, né? Recuperação do gás metano nos aterros sanitários, ou seja, utilizar a recuperação desses gases para usos também, né? São algumas soluções viáveis que que se aplicarmos, nós vamos diminuir essa poluição e o efeito estufa. Problemas ambientais agora na nossa hidrosfera, né? Que seria os rios, os lagos, né? Até os oceanos, né, pessoal? O buraco da camada de ozônio, né? Para a gente ter cuidado com as substâncias que são utilizadas para que nós diminuímos que nós conseguíssemos diminuir esses problemas ambientais. Umas soluções dos rios e lagos são atitudes, né, pessoal? Nós estamos vendo nas enchentes aí que entopem bueiros devido a lixos na rua, né? Grande quantidade. Nós somos um país subdesenvolvido, mas estamos a tempo de nós termos atitudes ambientais favoráveis, né? Evitar desperdício de água, muito comum nas casas. Atendimento das necessidades básicas da população, né, como esgoto, na verdade, pessoal, esses itens todos aqui, garantia de abastecimento de alimentos, proteção dos ecossistemas, mananciais, as nascentes, né, administração de risco, valorização da água, quanto vale a água para você, né? Nós temos que ter esse valor, divisão dos recursos hídricos, eficiência na administração pública, substituição do butano e propano em relação ao clorofluorcarbono, não é verdade? Ou seja, se você usar o clorofluorcarbono, ele atinge a camada de ozônio, esse cloro sai para a atmosfera e reage com o ozônio lá, produzindo outras substâncias e formando. E o ozônio lá em cima, pessoal, ele protege contra a entrada de algum tipo de raio ultravioleta, né, que causa muitas doenças aqui na Terra. A poluição dos rios e lagos. Quais são as consequências? Das chuvas ácidas. Se você tem uma chuva ácida, ela escorre para o rio fica ácido e a nossa vida vai modificar lá. Despejo de esgotos nos rios, despejo de detergentes não biodegradáveis, não é verdade? Despejo de inseticidas provenientes dessas lavouras aí, né, como o DDT e outros inseticidas utilizados aí, né, pessoal? Pelos lixos dos aterros sanitários que correm para esses
grandes rios e lagos produzindo. São as causas da poluição. As consequências é lógica: água no ambiente de vida para muitos seres vivos, ou seja, a água é um ambiente de vida, e se ela está poluída, então nós vamos ter problema. Com a poluição e contaminação da água, espécies podem morrer, como peixes ou outras espécies que vivem lá naquele ecossistema. Além das consequências, espécies marinhas são também consideradas possíveis consequências para o homem, não é verdade? Então nós temos que ter esse atento à poluição de rios e lagos. O buraco da camada de ozônio, é lógico, causado pelos CFCs, os compostos carbono, flúor, carbono, né? Ou seja, compostos fluorcarbonos, né? Que são os aerosóis, mas hoje em dia esses aerosóis não estão utilizando mais isso. Estão utilizando, você pode ver aí no seu aerosol, que está utilizando o butano ou o propano, né? Ali como gás propelente. Liberação de óxido nítrico pelos aviões na atmosfera também contribui para a destruição da camada de ozônio. Isso aí tem pesquisas nesses combustíveis, ou eliminação dessa quantidade de nitrogênio específica nesses combustíveis. As consequências: aumento da incidência do câncer de pele, né? Desaparecimento de espécies de animais, até dos seres vivos. Se aquela camada de ozônio for extinta, nós estamos sujeitos a essa radiação ultravioleta e podemos não existir mais. Atrofias, né, cataratas específicas, né, bastante doenças infecciosas. A radiação ultravioleta excessiva pode também diminuir a taxa de crescimento de plantas, aumentar a degradação dos plásticos, tal como produzir ozônio troposférico e afetar o ecossistema terrestre, alterando o crescimento, cadeias alimentares, ciclos bioquímicos, e em particular a vida aquática junto à superfície da água, onde as espécies de plantas que formam a base da cadeia alimentar. Quem são essas, pessoal? São as algas, que é a maior parte dela que nos produz grande quantidade de oxigênio que nós utilizamos aí no nosso dia a dia. Você vai ver isso lá naquele ciclo biogeoquímico lá do caso do oxigênio, beleza? A poluição do mar, não é verdade? O crescimento urbano desordenado também faz. Pessoal, nós vimos o crescimento desordenado urbano de lá, dessa cidade do Rio de Janeiro aí, né? Que teve um grande problema aí. O ambiente e a natureza, ela tem o seu equilíbrio, não é verdade? Teve um grande problema aí na zona de montanhas do Rio de Janeiro aí, não é verdade, pessoal? Então, muito importante, esses são os problemas ambientais bravos. Poluição do mar, petróleo derramado, despejo de esgoto não tratados. Quantas praias por aí no Brasil ainda despejam? Quantos despejos são despejados, são jogados na praia ultimamente? Não é verdade? Muito poucas praias no Brasil têm o seu emissário submarino de despejo, não é verdade? Petróleo derramado no mar, até outras coisas, pessoal. O turismo no mar está sujando o mar. Nós temos sacolinha no mar, porque tudo que sai do rio vai para o mar. Então a gente tem essas grandes causas, principalmente de esgotos e de lixo, resíduos nossos mesmos que jogamos nos rios, e como ponto final ele cai no mar. Consequência: afeta a cadeia alimentar marinha, prejudica a nossa fotossíntese e doença também para aqueles que praticam os banhistas, né? Específico. Soluções: tratamento de esgoto, escoam para o mar. Conscientização da população, que é o objetivo dessa aula, é conscientizá-los, né, em relação a isso. Diminuição da exploração do petróleo, isso aí. Esse aqui principalmente no país como está hoje, isso aqui é quase uma solução impossível, né, pessoal? Porque ainda nós dependemos muito desse tal petróleo. Crescimento urbano, melhorar condições de vida nas áreas rurais ou nas áreas montanhosas também, né? Possibilitar tratamento, o trabalho ali seja suficiente para a população mantenha a sua origem certinho, zoneamento, ou seja, um plano de zoneamento correto, né? São algumas
soluções do crescimento urbano. Desmatamento também é uma causa de poluição, né, dos solos, principalmente. Nós falamos do ar, da água, agora vamos para a nossa litosfera, né? O desmatamento é um grande problema no solo, né? Ele também existe a relação, você desmatar, você também tem uma relação com a atmosfera, aquelas plantas, né? E quando você retira, ela passa a não absorver mais o CO2 do ar para fazer a fotossíntese, então começa a poluição. Beleza? As causas da poluição: pesticidas, aterro sanitário, resíduos, incineração de resíduos, ou seja, você queimar qualquer resíduo. Não podemos queimar nada, pessoal, não é verdade? As consequências: envenenamento de lençóis freáticos, o solo não fica fértil, né? Infiltração no solo de substâncias e produtos poluentes, que não é ruim, contaminação do solo com metano, dióxido de carbono, perda de funções da qualidade do solo, alteração da densidade, alteração da qualidade da água na superfície em correntes, que são os lagos e os rios, não é verdade? Aplicação direta de resíduos da terra, como por exemplo lamas de esgoto, produção e migração de gás nos aterros, conduzindo ao aumento de temperaturas do solo. Isso é muito ruim, né? As consequências graves do solo. Soluções do desmatamento é você reflorestar, estudos demográficos, educação ambiental, como nós estamos tendo, e leis mais severas, né? Poluição dos solos, tratar os lixos, resíduos, colocar lixo nos recipientes próprios. Pessoal, nós temos nunca tem essa atitude desses resíduos serem jogados na rua, pessoal. Isso aí você tem que ensinar a todos. Mesmo na sua idade, você tem que ensinar a todos em relação a isso, para nós termos um país melhor quanto à parte de disponibilidade dos lixos. Proteger as florestas, utilizar sempre o possível materiais reciclados, né? Colaborar com a reciclagem. Por exemplo, aqui em casa, pessoal, nós temos os lixos, o lixo orgânico e o lixo para reciclagem separados. Não é verdade? Sempre tem uma pessoa que vem pegar esse lixo reciclado, tá? E cultivar organicamente. Eu cultivo uma horta orgânica. Beleza? O mundo dos sonhos seria assim, né? Um ambiente onde você tem um ecossistema limpo, sem poluição e a vida florindo, não é verdade? Eu deixei aqui o ciclo do CO2 para você entender, né? As indústrias emitem CO2, decomposição de organismos, respiração dos organismos vivos, né? Elimina o CO2, a emissão da indústria. Quem que recebe? A planta. Ela recebe esse CO2, depois ela morre, vira um combustível fóssil e fica o ciclo assim, né? Se nós diminuirmos aqui, por exemplo, vamos lá. Se nós diminuirmos isso daqui, né? Ou seja, se você diminuir aqui, aumenta isso aqui, ou seja, aumenta o reflorestamento. Você aumenta o reflorestamento. Aumentando o reflorestamento, pessoal, você absorve mais CO2, tá certo? Então, isso é muito importante no ciclo do CO2. O ciclo de enxofre, né? A gente tem aqui os fertilizantes, são os solos, geralmente ele está na forma do SO4-2, que é um ânion, né? O ânion sulfato, não é verdade? Que por lixiviação, ou seja, a água como sai aqui, vai e carrega isso para o solo, né? Nós temos esterco, não é verdade, que vai enxofre orgânico para cá, não é verdade? Nós temos o resíduo de palha, mineração, fluxo, e nós temos aqui o ciclo de enxofre para você ficar conhecido. Do nitrogênio nós já destacamos, né, em aulas passadas, que esse nitrogênio ele é fixado através das bactérias nitrificantes, né? Transforma em amônia, transforma em nitrito, nitrato, as plantas absorvem, né? As plantas absorvem todo esse aqui, depois volta nitrogênio do ar de novo, e esse é o ciclo do nitrogênio, beleza?
Os raios, o ciclo do oxigênio, a gente sabe. Quais são as fontes de oxigênio, pessoal? Olha a fonte de oxigênio. São as algas marinhas e a floresta. Essa aqui é a maior parte, né? Quando a gente fala que a maior parte do oxigênio que nós respiramos vem do mar, pessoal, não vem da floresta, tá ok? A fotossíntese também nos fornece oxigênio, mas a maior quantidade vem das algas marinhas, beleza? Que produz grande quantidade de oxigênio. Mas olha quem consome. Nós consumimos na respiração, os animais consomem na respiração e as indústrias consomem oxigênio na combustão, né? E daqui a combustão produz quem? CO2, CO, monóxido de carbono, que esses tem outro ciclo. Beleza? Até mais. Boa tarde.